comparação facial humana, promovido pela Associação de Servidores do Instituto de Identificação do Paraná, ASIP. Hoje, reunimos profissionais de diversas áreas da segurança pública e especialistas renomados para discutir um tema que tem ganhado cada vez mais relevância: a comparação facial humana. Ao longo dos anos, vimos a tecnologia e os métodos de identificação evoluírem, tornando-se ferramentas essenciais para a solução de crimes e para a segurança da nossa sociedade. O Paraná tem se destacado nesse campo e é nossa missão, como profissionais da área, seguir aprimorando e aplicando esses conhecimentos para contribuir ainda mais com a segurança pública. Esse simpósio não é apenas um espaço para aprendizado, mas também para troca de experiências e fortalecimento de laços entre os profissionais das diversas forças de segurança aqui presentes. Tenho certeza de que as palestras de hoje trarão insights valiosos e contribuirão significativamente para nosso desenvolvimento técnico. Gostaria de agradecer às autoridades presentes, em especial ao nosso diretor do Instituto de Identificação, delegado Dr. Marcos Vinícius Michelotto, aos palestrantes, Alan Simas de Albuquerque e Iago Felipe Albernaz Faria, e também a nossa equipe da ASIP, que trabalhou com muita dedicação para tornar esse evento possível, em especial a nossa diretora de comunicação, Elise Manuel. Meu muito obrigada pela presença de todos e que todos aproveitem e seja uma manhã de muito conhecimento. Dando início à nossa programação técnica, convidamos ao palco o papiloscopista Alan Simas de Albuquerque, subdivisional de Operações e Perícias do Instituto de Identificação do Paraná. Alan nos apresentará a palestra intitulada Comparação Facial Humana no Paraná, abordando temas como a metodologia de comparação facial segundo o FISWG, o histórico do setor no IPR e casos de grande repercussão. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Bom dia a todos, obrigado pela participação. Consegui acordar cedo no sábado, não é uma tarefa muito fácil de se pedir, mas eu acho que é super importante esse momento. Gostaria de agradecer primeiramente a direção da CIP por proporcionar esse momento. Eu acho que engrandece a carreira, a gente sempre procura, aqui na carreira de papiloscopia, procurar ser reconhecido, e é com eventos como esse que a gente consegue mostrar um pouco o que a gente faz. E agradecer também os patrocinadores por proporcionarem que a gente faça essa estrutura toda muito legal. E já vou dar início porque estamos meio atrasados. Eu vou falar um pouquinho sobre a comparação facial humana aqui no estado do Paraná, como começou, qual a metodologia que a gente usa, alguns casos de repercussão. Enfim, os alunos da PAC 19 e 20 já tiveram um pouco de contato com a matéria, mas tem muitos rostinhos aqui que eu sei que nunca viram alguma coisa parecida. Então vamos dar início para lá que é conta, né? Pode passar. Esse aqui é um pouquinho do meu currículo. Não é interessante você saber agora nesse momento. Vamos lá. O que é identificação facial forense, pessoal? Então, a gente vai falar um pouco sobre comparação facial forense. Em 2019 a gente começou o setor aqui no estado do Paraná. O que é isso, né? Ali a definição, o conceito, é definido como processo de análise, comparação e avaliação de características faciais entre imagens para determinar se representam o mesmo indivíduo ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar imagens de imagem questionada, imagem padrão, uma imagem que a gente quer saber quem é, e uma imagem que a gente já sabe quem que é, né, que está no nosso banco de dados, geralmente o banco de dados do estado, e vai fazer essa avaliação para ver se corresponde à mesma pessoa ou não. Esse é o objetivo, o conceito de identificação, né? Aqui é importante e é meio óbvio, mas a gente já recebeu lá do setor, comparação facial humana, tá, pessoal? Que já recebemos lá, querendo saber se o cachorro era o mesmo cachorro que tinha sido perdido lá. Boa, qual que é o objetivo? Então, por que é criado esse setor, né? A necessidade da segurança pública, né? Suporte na resolução dos casos criminais. Então, a gente usa nosso maior carro-chefe das nossas análises lá no Instituto de Identificação, é a imagem do policrime, né? Hoje em dia, a gente está monitorado
a identificação de suspeitos e vítimas, e a validação de identidade de segurança pública e investigação forense. Vou falar um pouquinho sobre isso depois, porque as pessoas confundem identificação facial com reconhecimento facial. Tá? Então, é muito importante quem está na ponta de uma análise, de uma verificação de sistema de reconhecimento facial, que tenha um pouquinho de entendimento do que é identificação facial. Porque o sistema não identifica todos os patologistas, pelo menos aqui já sabem, que o sistema traz um rol de candidatos. Você vai usar a metodologia científica para provar que aquele candidato que o sistema trouxe é ou não é a pessoa. Passa lá? Olha, exatamente isso que eu estava falando. O que é o reconhecimento facial e o que é a identificação? Posso no próximo slide vai falar sobre o reconhecimento. Pode ir. Então, o que é o reconhecimento facial? Então, entendam bem essa diferença, que é importante, porque até lá no estudo de identificação, alguns patologistas chamam o setor de reconhecimento. Reconhecimento é uma terminologia usada para tecnologia automatizada de comparar imagens com um banco de dados. Então, é um sistema de reconhecimento facial. Isso é reconhecimento. O sistema ele não identifica, vou utilizar isso para durante a apresentação. Busca identificar correspondências prováveis, usado para triagem e trabalho primário da escala com vigilância. Então, é isso. Você vai usar o sistema para fazer o filtro, né? Mas quem opera sistema de reconhecimento facial é primordial que tenha pelo menos um conceito básico que é a identificação facial. Em contraponto, a identificação facial forense, essa é feita e conduzida por especialistas humanos com análise comparativa detalhada. Então, o que o especialista, o examinador facial, vai fazer? Ele vai usar uma metodologia científica para realmente comprovar ou identificar ou excluir as duas imagens que ele está trabalhando. Tá? Então, ele usa a metodologia científica e aplica em contextos legais e investigativos. Obviamente, com um inquérito policial, com os delegados aqui, uma positivação, um médico, a gente chama um sistema, ele não faz prova, né? Precisa de um laudo com metodologia científica para poder vincular uma pessoa ao local de crime. Não é só o local de crime, eu estou batendo no ponto de local de crime que é a principal demanda, mas eu vou mostrar aqui adiante que tem vários outros serviços que a gente faz esse serviço para outras unidades, como IML, enfim. Seguindo, pessoal, vou falar um pouquinho rápido porque eu estava no tempo, tá? Já começou um pouquinho tarde. Mas se alguém tiver uma dúvida, fica à vontade para perguntar. Então, essa é a diferença, né? A abordagem forense versus a abordagem automatizada. A comparação facial forense é conduzida em rigor científico e validação por um profissional, examinador facial, e o reconhecimento, uma análise rápida de monitoramento. Ficou compreendido essa parte? Essa é bem importante. Então, vou falar um pouquinho agora sobre metodologia, tá? Então, esse grupo aqui, FISWG, Facial Identification Scientific Work, desculpa aí meu inglês, Group. Então, esse grupo o que é? Ele foi criado lá nos Estados Unidos, em 2009, por membros do FBI, para atender uma demanda. Né? Então, é uma migração que define padrões para comparação facial. Então, esse grupo, o principal grupo, tem outros, mas esse é o principal no mundo. Ele tem uma série de documentos e metodologia, não só de análise de comparação facial, como ele instrui como deve ser um sistema de reconhecimento facial. Então, toda a metodologia que a gente usa no Instituto, o fundamento básico é os conceitos lá do FISWG. Tá? Então, falando um pouquinho sobre eles, ele promove pesquisa, tem vários, inclusive alguns brasileiros que fazem parte do FISWG hoje, espalhado pelo mundo inteiro, e eles promovem essas pesquisas. Né? Então, quem tiver curiosidade pode entrar no site lá deles, que tem uma série de documentos bem interessantes. Vou falar qual é a metodologia mais robusta, mais aplicável para identificação facial. Então, ele foi fundado em resposta às demandas lá do 11 de setembro, né? Aquelas explosões da Torre Gêmea nos Estados Unidos, do Pentágono, que quem tem mais de 30 sabe bem, focado em identificação temporária de terroristas. Então, começou o estudo lá do FISWG para atender essa demanda, mas hoje, né, é esperado no mundo inteiro como ferramenta primordial na investigação criminal. Então, são 50 agências de aplicação do setor privado mundialmente. Então, as diretrizes, né, que eu falei para eles. Então, a gente usa a metodologia deles como escopo principal e eles falam algumas coisas lá. Então, esse é o método mais importante que o FISWG traz.
Porque existem vários métodos, várias metodologias para você chegar na comparação facial, mas a análise morfológica é o principal deles. Então, o fisiologia vai falar sobre análise morfológica e dentro da análise morfológica vai usar essa tríade ali, que é tríade não, esses 4 elementos que é o método ACEV, que é análise, comparação, avaliação e verificação. E é exatamente isso que a gente faz no Instituto quando a gente recebe uma demanda. Recebeu uma demanda de comparação facial, aí a gente vai analisar, comparar, avaliar e depois verificar. Eu vou passar rapidamente no conceito de cada uma delas para vocês entenderem. Então, assim, chegou uma imagem do local de crime, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar essa imagem, se ela tem condições de confronto, se a qualidade é boa, se tem resolução, se a imagem padrão também está boa para fazer essa análise. Então, a gente vai fazer essa análise separadamente das 2 imagens que a gente vai trabalhar. Feito isso, a gente vai passar para o segundo tópico, que é a comparação. Então, após a análise individual das imagens, as características faciais são comparadas diretamente. Nessa fase, o foco é encontrar semelhanças e diferenças nos pontos-chave de identificação e determinar a compatibilidade dessas características. Então, assim, esse segundo tópico, a gente vai botar a imagem lado a lado, as 2 que a gente está trabalhando, procurar as semelhanças, diferenças, se dá para fazer uma manipulação, uma identificação ou uma exclusão das 2. E depois que a gente faz isso, a gente vai para o terceiro elemento, que é a avaliação. Nessa, a gente vai fazer uma análise quantitativa e qualitativa do que a gente está vendo. Então, a gente vai ver lá a morfologia da orelha, se está compatível, né? Tanto de quantidade de pontos como qualidade de pontos que a gente está vendo também. Assim como na digital, a gente faz marcação de pontos que a gente está vendo na face, que é compatível ou incompatível, e a gente vai anotar e a gente vai no final ver, puxa, cheguei à conclusão que é a mesma pessoa, cheguei à conclusão que não é a mesma pessoa, e daí o examinador, o pagloscopista, vai elaborar o laudo. E a última, e a mais importante, é a verificação. O que é a verificação? É passar por coleguinha. Então, toda análise no instituto, pelo menos um pagloscopista a mais participa do exame. Então, vai refazer tudo que aquele já fez. Vai fazer lá a avaliação, a comparação, a análise, para chegar no resultado final. Tá bom? Comparação e identificação facial. Quais são os componentes? Então, o que a gente analisa na face, pessoal? São esses 19 elementos. São só esses? Não, acho que tem mais de 1000 pontos. Esses são as regiões, digamos assim. E dentro de cada área dessa, do rosto, tem uma infinidade de outros pontos. Então, por exemplo, eu vou analisar aqui no elemento nariz, que é o número 9. No nariz eu vou ver a narina, a asa, a raiz, enfim, columela do Diego. O Diego, para quem não sabe, ali é o meu grande mestre. Eu nunca dei essa apresentação com ele, vendo. Então, se eu falar alguma coisa legal, foi ele que me ensinou. Se eu falar uma besteira, eu entendi errado, porque ele não é. Então, no nariz, eu vou analisar vários outros pontos. Então, assim como todos os outros 19 pontos da face, eu vou ter uma infinidade de outros pontos, subpontos ali, para a gente marcar. Então, é mais ou menos isso aqui, pessoal. Vou pegar uma imagem do local de crime, que eu chamo de Q, ou imagem questionada, e vou pegar a imagem padrão do banco de dados lá, nesse caso aqui da carteira de identidade, e vou começar a analisar para ver se existe um padrão de compatibilidade ou não. Tá? Esse caso aqui, alguém se arrisca? Fatores que afetam a análise morfológica. Então, assim, o que a gente precisa aprender também? Não, a gente tem que justificar muitas vezes o porquê aquele ponto é um pouco diferente. E existem alguns fatores que alteram essa análise. Eu vou analisar a morfologia, mas nem sempre ela está exatamente igual nas duas imagens, mas eu preciso saber se aquela mudança está justificada com alguma dessas análises, com algum desses fatores que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro deles é a qualidade de imagem. Então, às vezes, a qualidade de imagem, você pega uma que é muito comum, imagem de vigilância, né? É o que mais tem. Tem pouca câmera de identificação dos lugares. A gente percebe que a maioria das câmeras que tem, elas estão de topo, então elas estão de cima, ela vem de cima para baixo, não é uma imagem ideal para fazer uma comparação facial. Então a gente vai olhar a qualidade de imagem, se a imagem atende, se ela é boa ou não, se aquela mudança de ponto está justificada pela qualidade de imagem. Então esse é o primeiro ponto que afeta a comparação facial. Esses fatores, pessoal, que eles atrapalham, mas eles não impossibilitam
buscar um candidato no sistema, que a gente chama de train, né? Eu jogo uma imagem no sistema, que eu não tenho ideia do que é, e o sistema vai trazer um rol de candidatos. Geralmente essa imagem ela precisa um pouco melhor, mas para fazer o confronto que a gente chama 1 para 1, ou seja, delegacia lá indicou um suspeito para essa imagem. Daí a imagem talvez não precisa estar uma resolução tão boa, mesmo assim é possível fazer a identificação. Tá? Então, os fatores que afetam a iluminação, ângulo, nitidez, não está falando da câmera de topo, a iluminação, às vezes pega uma imagem e é muito comum isso, a pessoa põe a câmera de vigilância de frente para a porta, está aqui super iluminado, daí aparece só a silhueta da pessoa, né? Então, assim, as pessoas também não têm noção disso e acabam instalando a câmera em pontos não estratégicos, né? Ó, um exemplo de qualidade de imagem ruim, né? Provavelmente a gente até consiga fazer o reconhecimento, né? Por exemplo, se for parente de vocês, não tenho dúvida que vocês vão apontar e fazer certeza que é fulano de tal. Mas eu preciso, com algo, preciso aplicar uma metodologia, preciso comprovar que é, né? Então é esse tipo de imagem, possivelmente a gente não vai conseguir apontar quem que é a pessoa com 100% de convicção. A gente trabalha com escala de convicção, né? Por enquanto, tá, pode ser que mude, o Federal acho que já usa uma outra metodologia, mas a gente chega lá, identificação positiva, quando a gente tem certeza que é a pessoa, até identificação negativa, quando a gente tem certeza que não é. E entre essas extremidades existe a compatibilidade ou baixa impossibilidade, que é a imagem está ruim, não propicia muito eu dizer que é mesmo a pessoa ou não é. Então a gente acaba diminuindo ali o grau de convicção, mas já ajuda quem é delegado de polícia, sabe que no primeiro momento não é obrigatório de apontar com certeza absoluta, precisa só uma indicação, uma suspeita de autoria, né, para poder iniciar. Então, às vezes, esse laudo de compatibilidade ou baixa possibilidade já ajuda bastante nas investigações. Segundo ponto que altera lá a comparação facial, expressão. Então, o que é isso? Né? Esse fator refere-se a qualquer desvio de um rosto relaxado. Um rosto relaxado já inclui olhos abertos e boca fechada. É por isso, lá, com os macroscopistas aqui, que é importante que a foto padrão, né, a foto lá frente, ela seja uma expressão neutra, exatamente por causa do exame de comparação facial. Quando a gente faz um exame de comparação facial, o melhor jeito que a gente recebe uma imagem é quando a pessoa está com a expressão neutra, porque a gente vai saber, a gente sabe que no banco de dados a gente vai encontrar da mesma forma. E altera, né, por exemplo, ó, peguei uma pessoa conhecida aqui, olha como altera alguns elementos da face quando ela está sorrindo, por exemplo, né? O nariz ele dá uma curvada, a região dos olhos aperta mais, então modifica um pouco aqui a análise, atrapalha, mas de novo não impossibilita por quê? Tem vários elementos aqui que não se alteram com um sorriso, por exemplo. A orelha, né? A orelha, por isso que a gente gosta, quem trabalha com análise facial, a gente gosta de analisar a orelha porque ela sofre pouca alteração, seja de qualquer um dos fatores que eu vou falar aqui, né? A exceção da qualidade da imagem. Próximo é a mudança em relação ao tempo, né? Então são variações que ocorrem com o envelhecimento. Fatores como exposição ao sol, alteração dentária, elasticidade da pele, inclui mudanças como queda de cabelo e pigmentação. Então assim, o tempo, né? Não vou falar hoje de queda de cabelo. Mas vai sofrer alterações ali da tua face, né? Por exemplo, eu peguei uma aqui que não caiu o cabelo, mas nitidamente ali o tempo, para você, para mim está uma mancha de não está aqui. Ó, mesmo assim, ao mesmo tempo, é possível fazer, atrapalha alguma coisa, a região da bochecha, que ela bastante alteração. Então assim, no tempo, as partes mole do corpo, né? Bochecha, nariz dá uma caidinha, pode olhar ali na imagem, o nariz dá uma caída, a testa dá uma franzida mais. Até o lóbulo da orelha, a parte mole, ela também dá uma alteração, mas essa parte de cima aqui, que é mais cartilagem e a parte mais dura do corpo humano, sofre menos alteração. Né? Por exemplo, o formato do crânio não muda, né? Pode mudar se tiver alguma doença, mas geralmente não muda, então você consegue ter uma análise de outros fatores. Mas tem que entender o que afeta e o que não afeta para poder justificar lá no teu exame. A alteração de peso, variações faciais devido ao ganho ou perda de peso. Mudanças são visíveis na estrutura da face. Olha lá. Esse aqui
aqui é um caso que é a mesma pessoa, ele era daquele jeito e depois ficou daquele outro ali. Geralmente quem perde muito peso, a impressão que dá é que aumenta a orelha. Não só aumenta, como ela fica, o ganho de peso, como quem tem a orelha mais de abano, e ganha muito peso, ela tende a colar mais na face. Tá? Por quê? Porque essa região aqui toda é de gordura. Não é que, por exemplo, o nariz. Vocês conseguem perceber que parece o nariz de lá? Mas não é. Na verdade é que toda essa gordura aqui, quando você tira, você sobressai ali as outras regiões. Mas mesmo assim, mesmo com o aumento de peso, nesse caso aqui, com a qualidade igual a essa aqui, é possível tranquilamente fazer a identificação positiva. Você tem ali mesmo o olho, nariz, formato crânio, enfim. Até o nariz mesmo, ainda com as alterações, boca, o comissor labial, para quem não sabe, é esse vínculozinho que é no canto da boca. Enfim, tranquilamente dá para fazer um laudo de identificação positiva, por mais que para quem não tem conhecimento parece ser outra pessoa. Tá bom? Dando prosseguimento, mudança em relação à saúde também é um fator que altera. Depois de condições de saúde, alteração causada por trauma, inflamação, tumor, uso de substâncias. Então eu trouxe uma imagem aqui que provavelmente é um tipo de câncer que essa pessoa teve. Modificou bastante, parece até que teve, parece que teve um pouco de perda óssea aqui na parte da região da frontal do crânio. Mas mesmo assim, ainda que esteja com uma aparência bem diferente, nesse caso, com essa qualidade de imagem, é possível se fazer um laudo de identificação. Alteração intencional também altera. Modificações faciais visíveis, como pelos faciais, tatuagem, piercing, tá? Inclui o uso de cosméticos, de maquiagem. Então, altera também. Eu trouxe um exemplo aqui bem exótico, digamos assim. Então, aqui tem dois fatores que alteram, na verdade, né? Não só a alteração intencional, mas como o tempo, né? Dá para ver que ele era mais jovem aqui e lá ele está mais velho. Curioso essa foto que tem gente que tem chifre e não usa, mas ele sempre resolveu usar. Posição e ponto de vista. Então também altera. Rotação e inclinação do rosto, angulação ângulos de visão alteram a aparência das características faciais. Eu trouxe uma imagem aqui, essa é uma imagem real, não sei se tem alguém tirando foto aqui, mas procure não tirar. Olha como dificulta se fazer uma análise quando está completamente em angulação diferente. Um está de perfil, né, e o outro está mais diferente, uma imagem que a gente chama de um terço. Né? Mas é possível fazer também, tá, pessoal? É mais difícil, mas não é impossível. Então, vou falar um pouquinho agora do histórico do setor. Botei a foto da Carol Beckert, e o Diego. Então, em 2019, né, a Carol conheceu ela foi em algum congresso, Brasil afora, se não me engano, foi no Nordeste, e viu lá que alguns estados já estavam fazendo essa análise facial, e ela teve a ideia de trazer isso do Instituto, e as coisas funcionam assim, né, as coincidências da vida que não considero coincidência. Na mesma época que ela tinha a vontade de trazer esse serviço para o Paraná, o Estado do Paraná contratou o Diego Pires, que está sentado ali do lado, como cargo de comissão aqui do Instituto. E o Diego é a maior, na minha opinião, né, eu não gosto de falar, mas para mim é a maior celebridade no assunto do Brasil. E sabe tudo disso aqui. E o caso foi o quê? A gente começou a criar o setor lá em 2019 e até agora estamos já com 5 anos no setor e eu vou mostrar depois os números como deu um boom gigantesco, assim, que sem dúvida é o serviço que mais cresceu de identificação nos últimos anos. Então, o que a gente fazia lá, pessoal? Como a gente criou um serviço, a gente sabe que a informação na tela da polícia não é muito fácil, a gente começou a pegar imagens de local de crime de rede social. Então, a gente entrava lá na rede social da Frutos Roubos, da Delegacia de Homicídios, do COP, enfim, quando tinha algum procurado lá, sabe aquelas imagens lá procurado da justiça, e botava a cena do crime lá, a gente começou a pegar essas imagens, a gente já tinha um sistema de reconhecimento facial, e a gente começou a pegar todas as imagens aleatoriamente e jogar, e quando positivava, a gente ligava para a delegacia e falou, esse caso que vocês estão procurando, a gente sabe que é o suspeito,
e já apresentava o serviço. Então isso acho que foi a principal ferramenta que a gente conseguiu nesse começo ali, a divulgar o serviço. A gente divulgava o serviço realizando o serviço, né? Efetivamente para o pessoal já entender que funciona. Então já dá a resolução do crime antes mesmo de saber que estava precisando. Então, dentro das principais demandas, não só estou falando de local de crime, mas não é só isso. A gente trabalha também com mais de local de crime, acho que é 90% da demanda, né, Rodrigo? Rodrigo, que é o chefe do setor hoje. Mas tem também essa identificação de cadáveres no IML. A gente sabe que no IML às vezes dá entrada cadáveres que não têm condição de confronto papiloscópico, ou estrangeiro que não tem RG no Paraná, não tem biometria de impressão digital cadastrada em banco de dados, e tem que se recorrer à identificação facial. Então a gente também faz esse serviço, né? Tem ainda significativamente que chega, né? Eu vejo que toda semana pelo menos chega alguma coisa desse tipo de identificação. E dúvidas sobre identidade, antigamente era muito comum, principalmente antes da lei lá da identificação criminal, a cara da presa da delegacia dava o nome, qualquer qualificação, eles autuavam lá e não fazia esse rastro de biometria. Hoje em dia todo mundo que não tem região está civilmente identificado, o delegado de polícia já pede para identificação criminal. Mas tinha muitos casos que não tinha coleta lá na delegacia, mas sempre tinha foto, né? Então a gente conseguia fazer a identificação dessa pessoa, ainda que não tivesse a digital, a gente tinha como fazer pela face, porque na hora da prisão pelo menos a foto tinha. E a RG dupla, um serviço que a gente tem de tudo, hoje acontece menos, mas antigamente era muito comum uma pessoa ter 2 anos, fazia um RG, voltava no posto, como era informatizado, não passava no EIFS antes da verificação para ver se já estava no banco de dados, e acabava criando um outro RG, o mesmo cadastro, com as mesmas instruções digitais, a mesma foto. E a gente também conseguiu, agora não temos mais, bem raro, né? Você já pegou um caso desse instituto, de RG duplo, de fazer por face? E daí, às vezes, as fichas físicas, quem trabalha na pesquisa sabe que, às vezes, não está lá, não foi a pessoa que classificou a forma do antiloscópio, não classificou da forma ideal, ou aconteceu uma coisa que possibilitou encontrar essa beca datilar, e daí a gente conseguiu, na época, a gente viu o setor também desovar bastante coisa que estava na pesquisa parada para encontrar a beca pela face. Tá? E RG falso também. O pessoal faz o RG falso, geralmente todos os dados lá do RG, que agora é SIM, né, chefe? Não pode mais falar RG. SIM, Carteira de Identidade Nacional, mas antigamente era RG. Tinha o documento falso, mas a única coisa verdadeira naquela cédula era a foto. Então a gente consegue fazer identificação também nesse tipo de caso. Então eu trouxe aqui mais ou menos alguns casos desses. Esse é um caso de identificação facial lá do INR, do cadáver. A pessoa não tinha condição, não foi motivo esse caso aqui, que não tinha condição de fazer pelas digitais, foi feito pela face e liberou o corpo para a família. Um serviço muito importante também. Esse caso aqui também, dúvida sobre identidade, a pessoa foi presa em Santa Catarina, aqui ó, Central de Polícia de Joinville. A pessoa foi presa deu um nome lá, a investigação achou que ele estava mentindo um nome que ele poderia ser do Paraná. Aí a gente jogou no sistema de reconhecimento facial e feita a verificação lá depois do sistema, a gente descobriu que era a qualificação correta dele e informou lá as autoridades de Santa Catarina. E a identidade, então nesse caso que é o caso real também, a pessoa tinha, eu botei 2 aqui no slide, mas ele tinha vários RGs falsos, cada um com um nome diferente, um número diferente, mas a foto era dele mesmo, a gente conseguiu jogar no sistema e também conseguiu dizer para a justiça qual que era a qualificação correta dele. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre, desculpa falar bem rápido por causa do tempo, tá pessoal? Se alguém não entendeu, depois eu disponibilizo aí no telefone, vocês tiram para dúvida comigo, ou se quiser primeiro fazer uma pergunta, fique à vontade. Casos de repercussão do setor. Então a gente teve alguns casos assim, que nos orgulharam bastante, né, Diego? Que a gente conseguiu fazer a resolução e esses casos de repercussão também ajudaram a promover o serviço e também uma instituição funcionário estadual e também internacional. Então, nesse caso aqui, o primeiro, eu vou falar sobre o serial killer. Acho que todo mundo que é aqui do Paraná, que trabalha com segurança pública, soube desse caso. É o Thiago José Soroca, se não me engano dele. Ele cometia crimes, ele fazia crimes contra homossexuais. Então, aqui no Paraná,
tiveram 3 homicídios, né, que ele realizou, e teve mais uma tentativa. Ele fazia encontro lá em site de relacionamento, marcava encontro com outros rapazes, e chegava lá, a hora que começavam enfim, fazer o que vocês estão imaginando aí, ele dava um mata-leão e asfixiava a vítima até a morte. Então ele começou, o primeiro dia foi numa cidade chamada Lago Luz, em Santa Catarina, daí ele veio para Curitiba e cometeu um homicídio contra um estudante de medicina e um enfermeiro. E daí quem fez essa investigação foi o Thiago, na época estava na PHPP, e saiu em todos os veículos, né? O Thiago ele foi lá 64 anos de prisão pela morte dos 3 rapazes, né? Um em Santa Catarina e 2 aqui no Paraná. Eu tenho uma pequena reportagem aqui do Thiago Pedro falar para você. O Instituto de Identificação da Polícia comparou as fotos da ficha criminal de Soroca com as imagens das câmeras de segurança que mostravam o assassino. Com o criminoso sempre de máscara, uma parte exposta da cabeça foi crucial para o reconhecimento: as orelhas. O assassino agora tinha nome: José Tiago Soroca. José Tiago estava matando uma vítima por semana, normalmente às terças-feiras. E nós estávamos próximos de uma próxima terça-feira. Nós começamos aí um trabalho incessante. Diuturnamente, não tínhamos descanso, sábado e domingo. Estávamos aí à caça do José Tiago. Até que chegou a terça-feira, a fatídica terça-feira. Todas as empresas de táxi da cidade, também como as empresas de transporte por aplicativo, estavam cientes. Nós distribuímos fotos de José Tiago. E naquele dia 11 de maio de 2021, uma terça-feira, estávamos nas ruas à procura dele, até que uma empresa de táxi fez contato com a gente. Fez contato e falou: olha, eu fiz uma corrida agora com um passageiro, endereço tal, que ele parecia com o serial killer que vocês estão procurando. Fomos correndo para o endereço para evitar que ele fizesse mais uma vítima. O homem suspeito de matar pelo menos 3 jovens gays estava escondido em uma pensão. Ele foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios sem camisa, de calça jeans e chinelo. Este é o rosto do homem procurado pela Polícia Civil. O principal suspeito pelas mortes é José Tiago Correia Soroca, de 33 anos. As 2 mortes aqui em Curitiba foram praticadas de maneira parecidas, no intervalo de uma semana. Ele é suspeito de 3 homicídios nos últimos 30 dias. Está foragido e tem mandados de prisão emitidos pela Justiça do Paraná e de Santa Catarina. Estamos de volta com o caso do assassino em série que matou 3 jovens gays no sul do país há 2 anos. O assassino, José Tiago Soroca, foi condenado em primeira instância a mais de 130 anos de prisão com a agravante da homofobia. Seus advogados estão recorrendo da decisão. Eles querem que Soroca deixe o presídio e seja internado num hospital prisional. Foi usado falar um pouco sobre o crime, mas o que foi determinante para fazer a prisão desse rapaz foi justamente a identificação facial, nesse caso pela orelha. Da destaque, vocês tiveram na imagem, que ele foca bem nas orelhas, porque foi o laudo lá, tanto da orelha direita como da orelha esquerda, foi feito o laudo e encaminhado para a delegacia, já estava com a suspeita que poderia ser ele, e a gente confirmou, e daí com a confirmação do laudo de identificação facial, eles concluiu decidiu uma prisão e conseguiu prender o Thiago José Soroca. Essa é a imagem do local, tá, pessoal? Essa é a imagem que a gente usou. Essa não, essa aí, tanto da orelha direita quanto da orelha esquerda. Mas a gente analisou todas essas imagens, mas a determinante para a gente apontar mesmo que era ele foi aquela que é uma câmera já de identificação, câmera de identificação para diferenciar para vocês. Tem a câmera de vigilância, que é geralmente de topo, pegar uma grave urgência, e a câmera de identificação que geralmente fica na altura dos olhos ali, então geralmente 1,55 m, que é a altura média do homem brasileiro. Tá? Então essa investigação, pessoal, em 2022, operações do PCPR receberam homenagem do médico de investigação criminal. Foram homenageadas operações Saque Rápido, da Lei de Estelionato, e
Curitiba, assunto serial crime da divisão do homicídio de uma pessoa. Então eu e o Diego aqui na foto, acho que recebeu lá uma medalhinha de como é que é o nome? Mérito de investigação criminal, nesse caso. Então isso ajudou bastante, a gente já promoveu o serviço também, né? E o legal desse caso é que não foi só ácido, não foi só a face que achou os de lá, como eu disse para vocês, existiam dois crimes aqui de homicídio em Curitiba, um deles contra o estudante de medicina e o outro um enfermeiro. A gente conseguiu, agora não vou lembrar de qual deles, fazer a análise facial de uma cena de crime, mas a outra, quando a gente conseguiu identificar, a gente foi no nosso setor de EIFES lá e viu que a gente tinha em um outro local feito a busca de impressões digitais e o sistema não tinha encontrado ninguém. Mas como a gente já tinha a certeza de que era ele, a gente falou lá com o pessoal do EIFES, na época, Juliana, Carla e Juliane, acho que não, era Marla, né? Era Marla, foi. Enfim, o pessoal que estava lá do EIFES da época, a gente chegou para eles e foi positivado também o fragmento, então a gente conseguiu aqui no Paraná fazer a resolução dos dois crimes, com certeza absoluta que era o Thiago José Soroca, o autor dos dois crimes. Então, o segundo caso também que ajudou a divulgar bastante o setor foi uma apreensão de um lote de cento e poucas carteiras de identidade que veio para nós, como eu disse para vocês, carteira de identidade é sempre tudo falso, a única coisa verdadeira para a pessoa poder usar é a foto. A foto, ele põe a foto dele, todos os outros elementos lá da carteira são falsos. Então a gente recebeu um lote de cento e poucas carteiras falsas com 5 pessoas, que a delegacia não tinha a menor ideia de quem seguia, né? Deixa eu ver se tem um vídeo desse também. Bandidos que usavam documentos falsos para aplicar golpes em lojas estão na mira da polícia. Como é que eles faziam aqui no Paraná? Eles pegavam fotos deles e nomes de pessoas idôneas aí fora, que nem sabem até agora que estão sendo lesadas. E aí eles passavam no comércio e faziam compras. A polícia descobriu pelo menos 100 documentos já feitos assim, com fotos desses suspeitos, desses bandidos e nome de pessoas idôneas. Detalhe, uma mulher acabou sendo presa no Boqueirão, estava com roupas infantis, olha ali, tudo isso foi apreendido e a mulher foi levada para a cadeia. E um outro homem do bairro Cajuru estava comandado de prisão e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, todos os envolvidos têm envolvimento com tráfico de drogas e homicídio. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse caso a partir de agora. Roda. A Guarda Municipal encontrou uma bolsa contendo cerca de 150 cédulas de documentos de identidade. Trouxe para a delegacia através da identificação facial, representamos aqui junto ao Instituto de Identificação e pedimos para que fosse efetivamente dada a qualificação exata daquele indivíduo, porque constavam em diversos RGs. Na verdade, são cédulas de identidade muito bem confeccionadas e que os dados contidos naquele documento são dados de pessoas efetivamente existentes do estado do Paraná, no entanto, com a foto trocada dessas pessoas, né? Podemos afirmar que quem falsifica cédulas de identidade é, no mínimo, prática de crime de estelionato e aí de diversas formas. Pode realizar financiamento, bem como abertura em conta de instituição bancária, cartão de crédito, diversos tipos de... Que a gente conseguiu das 5 pessoas, né, a gente conseguiu identificar 4. Então a gente passou pela delegacia já as 4 pessoas e salvo engano, a delegacia, daí depois que levantou quem que eram os 4, conseguiu achar quem que era a quinta pessoa. Acho que a delegacia usa esse método de convencimento e eles conseguem achar. Esse aqui também é um caso de bastante repercussão aqui em Curitiba, que foi o diretor da prefeitura lá, se não me engano, DR, o diretor da prefeitura de Curitiba, Porto Ativo, estava com 5 mil carros, o dinheiro não foi levado, diz a polícia. A corporação afirma que o principal hipótese é que se trata de um latrocínio ou signo de morte. Então é esse caso aqui. A polícia já sabe quem é o dono do carro usado na tentativa de assalto que terminou com a morte do engenheiro Augusto Meyer Neto. O dono do veículo e o homem que teria vendido o carro foram ouvidos pela polícia. O irmão não acreditava nessa história do latrocínio. Talvez continue não acreditando, veja só. Esses 2 homens prestaram depoimento na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos nesta quinta-feira. Um deles é o dono do Gol Vermelho usado na morte do diretor da Secretaria de Obras de Curitiba, Augusto Meyer Neto. Eles foram até a delegacia explicar qual a ligação da dupla com o carro usado no crime. Eu tô assustado disso aí tudo aí também. O Fiai, coitado, vendeu um carro pra mim, confiou em mim, não tem nada a ver também. O rapaz não tem nada a ver. O rapaz de jaqueta clara contou que comprou o carro do rapaz de jaqueta preta.
não fez a transferência do veículo e que na semana passada esse Gol teria sido repassado para uma terceira pessoa. O carro era do rapaz, estava comigo e emprestei o carro. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei quem é. Isso pode colocar eu em perigo, entendeu? Pode colocar... Eu não sei quem está atrás disso. O depoimento dos dois durou cerca de 2 horas. Frisaram ao delegado que nenhum deles tem participação no crime. Analisando a situação como um todo, na nossa experiência ali, o que eles têm apresentado aqui tem se mostrado bem sólido, né? Depois do depoimento, os dois passaram pelo setor de identificação da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. A foto da dupla foi levada ao irmão da vítima, que testemunhou o crime. Eles não foram reconhecidos. Desde o primeiro momento ali, né, do Tingui, a região ali, a gente sabe que tem uma rota de fuga bem importante ali para Colombo, principalmente para o bairro Alto Maracanã ali na região. Então, desde o primeiro momento a gente já desconfiava, né, que poderia ter vindo alguém de lá, cometido o crime e depois fugido. O carro ainda não foi encontrado? O carro não foi encontrado ainda. Os dois contaram à polícia que trabalham e que estão com medo depois da repercussão que o caso ganhou. Quem tem coragem de fazer isso com a pessoa? Quem era? Imagine comigo, que sou trabalhador. A polícia já sabe quem estava no carro na hora do crime e promete novidades para as próximas horas. 2 pessoas a gente tem certeza, né? A gente ainda está estudando ali a presença de mais pessoas também. Então vejam vocês, quando o irmão da vítima disse que não acreditava no latrocínio, porque quem seria capaz de roubar uma caminhonete com uma carretinha, a polícia não está na mesma linha de pensamento do irmão. Porque é o seguinte, também a gente sabe que a bandidagem é capaz de tudo. A bandidagem é capaz de tudo, infelizmente, tiraram a vida de um homem trabalhador, pai de família. Também chegou para nós lá, primeiro chegou no escuro, né, parceiro, Diego? Não sabia o que era, a gente tentou até jogar no sistema as imagens, mas aqui tem algumas cenas do carro que eles usaram e o que a gente recebeu, eu vou passar aqui para frente, não vai ter imagem lá na frente, a gente recebeu a imagem do posto de gasolina, onde eles tinham abastecido o carro antes de cometer o homicídio, ou o latrocínio. E nessa câmera lá no posto de gasolina, aparecia bem a imagem dos dois. Na verdade, era a primeira imagem, né? Eu coloquei lá, se não vou lembrar, mas enfim, no começo da apresentação tem um cavanhaque, assim. Um deles é aquele lá, a gente conseguiu identificar os dois, passou pela delegacia, e eles conseguiram lá, dias depois do nosso laudo, eles conseguiram realizar a prisão dos dois. Foram condenados também. Então esse roubo e estupro. Então, eu queria falar um pouco desse caso. Esse caso aqui, pessoal, a gente não fez laudo, tá? Mas eu considero, na minha opinião, o caso mais legal que o já teve. O que aconteceu aqui? Não tem o vídeo, não botei o vídeo aqui, mas esse suspeito, ele estava cometendo, primeiramente, um roubo contra um motorista, uma mulher. Aparece ela na imagem, ela para com pedágio, acelera o carro, volta, daí ele abre o vidro de trás e aparece só isso aqui. Isso aqui é a melhor ou única imagem que a gente tinha. Então, o cara depois ele cometeu estupro contra ela, tá? Então é um crime de bastante relevância. E a gente chegou para nós lá, foi na região norte de Rio, eu não vou lembrar a cidade, mas eu acho que, se eu não me engano, foi perto de Cornélio Total. E veio essa imagem para nós. Não tinha suspeito, não tinha nada, a delegacia estava completamente no escuro e veio essa imagem, a gente recordou exatamente isso. E mesmo acreditando que isso não tinha a menor condição de fazer a inserção do sistema, para nossa surpresa, o sistema conseguiu reconhecer isso muito fácil e fez a busca. E trouxe alguns candidatos, trouxe logo o candidato no 20º, alguma coisa, estou exagerando? No 20º, alguma coisa, 27º, alguma coisa assim. Trouxe lá atrás, trouxe atrás possíveis candidatos e trouxe um rapaz lá em 27º. E confesso que, até esse examinador facial, eu olhei e disse, nossa, não consigo, para mim não dá, é muito. Mas a gente tinha na época lá o serviço do Diego, para quem não sabe é super reconhecedor, rapidamente, super reconhecedor é aquela pessoa que tem uma habilidade nata de fazer um reconhecimento facial de forma muito rápida, instantânea, e com uma curiosidade, uma precisão gigantesca. Então o Diego trabalhava com a gente, tinha essa habilidade, inclusive ali pela Universidade do Rio, que abriu os testes, ele foi em sétimo lugar no mundo. E ele olhou para a imagem que veio de 27 e foi intrigado. Mesmo para ele, o supervisor, veja, a imagem é muito ruim. Mesmo para ele ficou um dia ali combinando aquela imagem, que olhava, até que ele chegou à conclusão assim, olha, não dá.
fazer o laudo, impossível, mas se eu fosse você, eu avisava a delegacia, eu falava, não pega esse cara aqui, manda investigar lá, vai que faz sentido a investigação. Dá uma olhadinha lá, porque para mim, cara, eu não tenho dúvida. Ele fala o jeito que ele trabalhou com ensaio, né? Às vezes ele pega uma imagem que a gente não consegue enxergar nada, ele fala com convicção assim, que convence até qualquer um. E ele falou, é o cara, mas eu não tenho como provar, não tenho como sair laudo, não tenho como fazer informação, a imagem, tecnicamente, cientificamente, vai ser em condições de confronto. E a gente avisou a delegacia, a gente confia que possa ser essa pessoa, acho que vale a pena fazer uma investigação em cima desse rapaz. E a delegacia começou a investigar e descobriu que tinha cometido de Londrina, que fazia sentido, enfim, imaridade, desculpa. E era ele mesmo. Depois ficou comprovado, inclusive ele foi preso, a imagem dele preso. Olha como é difícil. Ele foi preso no Mato Grosso do Sul, o pai dele morava lá. E ele tinha cometido os crimes aqui e tinha fugido para lá e foi preso. E lá na delegacia, lá na Oitiva, lá em Corumbá, cidade, ele confessou o crime. Então, assim, isso aqui é um motivo muito legal para nós, porque a delegada da época, doutora Thaís, acho que ela está na Delegacia da Mulher, se não me engano, lá em Cornélio, ela que estava ajudando as investigações, e ela ficou assim completamente encantada. Ela falou, não é possível que vocês conseguiram matar. Ela até me mandou uma mensagem, faz umas 2 semanas que saiu a condenação dele, levou 30 e poucos anos. E ela falou, obrigado, porque se não fosse o serviço lá do Instituto, a gente provavelmente não chegaria nele de forma tão rápida, ou talvez nunca, né? Porque eles não tinham informação nenhuma. Então esse caso aqui é um caso que orgulha a gente bastante, né? Eu falo nós, porque na verdade quem derrubou o problema foi o Diego, mas enfim, a gente estava no setor, tem mérito também, você posso falar, mas não tem problema. Então, suspeito de estupro e roubo no Paraná, é preso no Mato Grosso do Sul. Ronaldo da Silva Santos era procurado por estupro ou roubo cometido no estado do Paraná. Então esse caso que eu falei para vocês, que é o caso que para mim mais chamou a atenção pela dificuldade, né? Não só pela gravidade do crime, mas pela dificuldade do exame. Então aqui, pessoal, o número do setor, né? Então, como eu falei para vocês, lá em 2019, a ordem de serviço do piloto para iniciar o serviço foi em outubro, e a gente fez só 2 laudos, né? De outubro até dezembro. Naquele dia que eu falei para vocês, ia na rede social da delegacia, achava, avisava, conseguimos emitir ainda 2 laudos. 2020 já foi para 30, 2021 para 44, e daí aqui é o grande diferencial também para nós, né? Em 2022 teve escola de polícia, então entraram bastante gente, novos agora agentes de polícia, delegados de polícia, e a gente conseguiu botar a aula de comparação facial para todas as carreiras. E daí o pessoal novo começou a ter acesso, né? Mais ou menos uma palestra, como eu para vocês. A gente fez a escola de polícia, e daí deu um boom grande de 2022, né? Que foi o ano da escola, mas em 2023 já com 2 escolas aumentou ainda mais, e olha, vocês vejam como, né, pegaram 2, 3 anos atrás, fazer 44 aulas no ano. Hoje em dia já foram emitidos até, se não me engano, ontem, né, ela fez ontem, ela fez o levantamento de 536 laudos, mas deve ter uma demanda reprimida de mais 100 por aí, entra muita coisa. Realmente caiu no gosto do pessoal da investigação, eles estão usando a ferramenta, e isso nos deixa bem orgulhoso, porque a gente não tinha nada até 2019, hoje tem uma ferramenta aí que é muito importante para auxiliar a investigação policial. É isso, pessoal. Eu falei rapidamente para vocês. Elisa, toma um tempo ainda não? Então vou fazer uma brincadeirinha aqui no início. Então eu passei rapidamente, só para vocês terem uma ideia do que a gente faz, não é para ensinar ninguém a fazer comparação facial, é só para vocês mais ou menos entenderem como que é feito esse serviço do Instituto, né? Agradecer mais uma vez a participação de todos, e eu gosto de fazer uma brincadeirinha sempre quando eu dou essa matéria, eu gosto de fazer uma brincadeirinha para tentar adivinhar se é a mesma pessoa ou não. Então vamos começar aqui. Alguém se atreve? Sharon, vai? Não está furado, né? Alguém se arrisca, pessoal? Se é a mesma pessoa, não é? Sim? Vai lá, Amanda. Você que está falando assim com convicção absurda, e por que sim? Sobrancelha?
Mais alguém? Você ali, mais falante, fale. Ah, porque o Diego falou que é. Então, se o Diego falou que é, acabou as perguntas, é porque é mesmo. Então, pessoal, o que mais chama atenção aqui, ó. De novo, a orelha, olhem, reparem na orelha. Né? Uma orelha dessa não precisava nem tão fácil. Era só a orelha que já matava, né, gente? Se nascesse nas costas, era um anjinho, né? Mas tem mais um ponto aqui, ó. Olha, tem uma cicatriz aqui, ó. Vocês conseguem ver nas duas imagens, não sei se a tela está boa para vocês, mas ele tem uma cicatriz aqui nessa parte, nessa região nasal, que também é esse caso aqui é a explosão do caixa eletrônico na região do cascavel. Tá? Ele levou dele, né? O Diego deu de fácil, do caso, talvez ele tenha tudo dificuldade. Mas era a mesma pessoa que conseguiu também fazer o laudo e encaminhar para a delegacia. Esse aqui, alguém se arrisca? Ô Moacir, você que está puxando isso, contigo. Se arrisca aí? A sobrancelha, vamos combinar que não dá para usar, né? Não dá para usar a sobrancelha. Algum outro ponto? Vamos lá então, pessoal. Olha, vocês conseguem ver isso, uma coisa que a gente trabalha bastante lá no setor, as assimetrias, né? A gente, via de regra, todos somos assimétricos, então um olho é diferente do outro, a angulação, né? A posição, a narina, a orelha, enfim, a gente é assimétrico. Aqui a gente consegue ver algumas assimetrias, né? Por exemplo, no olho, vocês conseguem ver que um olho está mais reto e um olho está mais caído. Então você consegue fazer análise nessas duas imagens. Outra coisa é a boca, não? Você consegue ver uma assimetria no lábio inferior. Se estiver falando desse assim, fica à vontade de corrigir, tá? Você consegue ver que um ladinho do lado do lábio inferior é mais inchadinho, digamos assim, do que o outro. Enfim, a orelha, ainda que não esteja aparecendo totalmente, a gente consegue ver que ela é compatível. Nariz é compatível. Então, é a mesma pessoa, tá? Quem falou que acertou. Beleza? Me dá uma piscada, ela fica fechada. Fechou a aqui também. Ó, esse caso aqui também, alguém se arrisca? Vê aqui que eu vou mostrar aqui. Gauchão, você consegue chegar? O que você está vendo na testa aí que está chamando a atenção? Põe no banco de perguntas do Instituto de Comparação Facial, é isso aí, ó. Isso que mais chama atenção aqui é realmente a região da testa, né? Ele tem essas duas marcas aqui bem profundas, não só a existência da marca, como a morfologia dela, né? Da expressão aqui da ruga. Mas ela tem também a sobrancelha, a angulação do olho, a orelha, de novo, sempre falo da orelha. Aqui o implante capilar, ó, um pouco que a gente analisa, e o desenho que faz aqui no cabelo, a gente também analisa. Então, é o meu legal chão. Então, o show falou que é. E esse caso, vamos lá. Carol, um caso. O que você acha? Não pode colar do tiro, tá? Quero saber a tua opinião. É a mesma pessoa, Carol? Pode prender? Vamos prender esse cara aqui então, que é a mesma pessoa. É um crime, tá? Você vai voltar. Não prende. É o caso, por exemplo, isso aqui é o caso de constituição do sistema. O sistema trouxe, né? Mas não é. A gente consegue ver nariz, enfim, tem vários pontos aí, até a orelha. Que a gente fez uma aula nesse caso aqui de Suzano, porque na verdade ele veio como indicado, né? Ele veio como indicado, desculpa, falei besteira, não foi esse sistema. Ele veio como indicado, a delegacia estava indiciando ele e a gente fez um laudinho lá dizendo que não era a mesma pessoa, e pelo menos dessa bronca que ele se livrou. E esse aqui? Quem se atreve? A Dani. Dani, o que você acha? Doutora, quer se arriscar?
nós acho que não é. Você é o único cara que acertou. Não é a mesma pessoa. Então a gente tem que, de novo, se a gente pegar a análise aqui dos pontos de assimetria, vocês vão ver que a assimetria está invertida, que chama um de um lado está mais, por exemplo, no nariz. Ó. Se olhar o nariz, vocês conseguem perceber que esse nariz está apontado mais para lá e aquele outro está apontado mais para cá? Então isso já é um ponto que já alerta os olhos. Estou falando besteira de conhecimento? Então, mas ele entra naquelas alterações do vídeo. A gente não vai analisar só isso, mas quando a gente tiver um ponto assimétrico, diferentão, a gente já cria aquele alerta, mas fala, vai fazer a análise completa de todos os pontos da face, pelo menos os visíveis. Né? Então acho que era isso, pessoal. Obrigado pela paciência de estudar. Falei um pouquinho sobre comparação facial, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar esse evento. Obrigado por todos.